Boa noite, bem-vindos ao My News. Estamos conectados com Maimara, Maicaio, Mai Felipe e nossos convidados, Ciro Gomes, candidato à presidência e empreendedor, o empreendedor e publicitário Nizam Guanais. Estou em casa para proteger vocês da minha Covid. Eu escapei do Putin, mas não do vírus. Começamos depois da vinheta. Manhattan Connection, no My News. Ô Ciro, nós nos vimos há 3 ou 4 meses. Foi um prazer, não imaginava que fosse, depois de tantos anos, encontrar você 2 vezes em tão pouco tempo. Agora, só restou você na terceira via. Você se sente solitário ou vitorioso, ou há mais alguém na terceira via que a gente não sabe? Vitorioso, sem dúvida, porque terceira via é um nome preguiçoso, já repeti isso algumas vezes, é um nome preguiçoso que a mídia de São Paulo, que não está obrigada a fazer ciência política, portanto não tem nenhuma queixa minha, escolheu para dar um nome comum a uma coisa que não é comum. Não é você misturar viúvas do bolsonarismo boçal, não é, com uma pessoa que já em 2018 tentava anunciar que a solução para a debacle moral e econômica que o PT produziu no país, que é essa que está aí, não é? Não era razoável que fosse buscar sua solução no bolsonarismo, que eu também conhecia de longa data, era eu. Enquanto o Bolso era Dória, o Dória era Bolsodória, enfim, o Leite era Dória, enfim, era Dória, não era Bolsonaro, não é? O Moro era bolsonarista, sem poder ser, sendo juiz, o que também denunciei desde o primeiro momento, e eu era, como estou, propondo ao país uma mudança profunda. Essa é a minha diferença de todos eles, inclusive do Lula. Eu proponho que a extensão, a complexidade e a renitência profunda da crise brasileira não são consequência de um entrechoque de personalidade, Chico, Maria ou Manel, mas a exaustão de um modelo econômico absolutamente trágico, e nós podemos aprofundar o detalhe disso, com um modelo de economia, um modelo de governança política que dá à corrupção e à fisiologia centralidade nos projetos de poder de todos eles. Ou o Valdemar Costa Neto, que preside o partido do Bolsonaro, não é o mesmo cara a quem o Lula deu o DENIT para roubar. É a mesma pessoa. Bom, Nizam, depois a gente até volta nisso, mas agora eu queria falar com o Nizam. Nizam, nós falamos muito ano passado, passamos uma temporada juntos lá no estúdio do Fazano. Você é um polivalente. Por favor, entre na conversa com o Ciro. Não, veja bem, primeiro é uma alegria enorme, porque o Ciro é uma das cabeças pensantes mais importantes do Brasil. E a gente está numa situação do Brasil meio do feitiço do tempo, aquele filme que o Brasil está há muitas décadas, né, patinando. Ele anda um pouquinho para cá, depois ele anda um pouquinho para lá. E, enquanto isso, o paradoxo é que o mundo está de uma maneira muito acelerada. Então, no mundo do metaverso, no mundo da NFT, no mundo de uma série de coisas que não são necessariamente boas, mas elas são um fato, elas estão postas aí. Eu sinto no Brasil uma pobreza de repertório muito grande. E isso é preocupante, muito preocupante. Então, eu acho que essa eleição não pode ser a eleição do cheque em branco. Nós temos pelo menos o direito de saber para onde é que nós estamos rumando, tá certo? Então o sujeito que vai votar no Ciro sabe o que quer. E nós precisamos pedir que as outras forças digam assim, olha, eu quero fazer isso com o país, eu quero fazer aquilo, porque senão a gente não pode ficar dando cheque em branco num momento tão importante do país. Nizam, eu acho que você é otimista. Uma pergunta. Não, o que eu acho... Não, a pergunta ao Ciro é: qual é o seu plano de governo? Você significa o quê? Eu sei, mas eu quero que as pessoas saibam. Olha, não por acaso, uma das inteligências mais, essas sim, fulgurantes no Brasil, Nizam, coloca o ponto central da nossa discussão. Nós somos sul-americanos, apesar de não gostarmos disso. Nós somos extremamente vulneráveis ao populismo caudilhesco, apesar de repudiarmos isso quando acontece nas repúblicas de banana. O Brasil virou isto, a mesma coisa. E hoje a discussão não pode mais deixar, né, ao lado duas questões simples. Uma, o que aconteceu, né, é um diagnóstico, o que aconteceu
para a economia que mais crescia na história do mundo ocidental, o Brasil, né? Os compêndios de economia, quando mencionam os anos 50, 60, 70 e tal, dizem do Brasil um milagre econômico, que o professor Delfim Neto repudia a expressão, porque diz que milagre é efeito sem causa. E ele sabe que havia causas, e havia causas. Era um projeto, pode se criticar, mas havia um projeto tangendo as energias do país, orientando a própria oposição. Hoje, não temos projeto de absolutamente nada. Portanto, um diagnóstico será a etapa central. E onde é que a gente estabelece esse diagnóstico? No ambiente tecnocrático? Não pode ser, porque isso tudo tem a ver com interesses bastante concretos de uma minoria muito organizada que sustenta os privilégios que há no Brasil contra uma maioria difusa, desorganizada, atomizada e tendente a, ciclicamente, a acreditar em Salvador da Pátria, em mitos, em Papai Noel, em Pai dos Pobres e tal, que é a tragédia política brasileira. De outro lado, depois de um diagnóstico, nós precisamos ter uma terapêutica. O Nizam falou, olha, metaverso, NFT, pode até não ser coisas muito boas ou relevantes, mas a economia do conhecimento não é alternativa. Hoje, o mundo digital e a economia do conhecimento, os serviços sofisticados assentados na indústria 4.0, são uma questão de vida ou morte para uma nação com as características do Brasil. Por quê? Porque nossa população conhece esse standard de conforto e de padrão de consumo, aspira a acessar esse padrão de consumo e, crescentemente, está demitida de qualquer possibilidade de acessá-lo pelo estrangulamento inédito na renda. Nós estamos com a menor renda média urbana desde que se mede esse índice, o desemprego aberto somado com a informalidade, os maiores, rigorosamente os maiores da história, e a inflação de volta. Ou seja, uma agenda reativa e o mundo político envolvido nesse espetáculo de boçalidades e vulgaridades ou de demagogias. Porque, convenhamos, o Lula representa o quê? Para mim, eu acho que a chave é simples de entender. Esta semana, a Gleisi foi visitar os empresários e disse que o presidente do Banco Central do Bolsonaro vai continuar. Aqui está o primeiro vetor. O Lula entrega a economia ao setor financeiro, aos grandes tubarões do setor financeiro, aos grandes barões do Brasil. Por isso, todo o desdobramento de uma economia política que, quando terminou o mandarinato do Lula, 5 brasileiros, 5, os dedos de uma mão, acumulavam a renda dos 100 milhões de nacionais de classe média ou mais pobres. Entrega para os políticos do centrão ou para a oligarquia corrupta do Brasil o governo. Estou dizendo, Roberto Jefferson deu ensejo ao mensalão, porque o Lula deu os correios para ele roubar, agora está com o Bolsonaro. O Quércia, lá atrás, agora o Alckmin, agora o Renan Calheiros, o Eunício Oliveira, essa semana. Almoçaram lá, jantaram na casa do Eunício Oliveira, a quem o Lula deu R$1 bilhão de contrato sem licitação na Petrobras. Então, é entregar os cofres para os ricos, para os barões financeiros, entregar o governo, não é, para a fisiologia e a corrupção, e fazer um discurso segmentado, que aprenderam com os democratas americanos, de homenagear a patuleia de esquerda que não lê, de esquerda que não consegue explicar o inexplicável, com essa agenda identitária. Então o Lula vem, todo mundo pensa que foi um acidente, não foi. É que na mesma semana que ele homenageou a oligarquia política, os ladrões da economia da vida pública brasileira, jantando na casa de Eunício Oliveira, que visitou com um banqueiro os empresários e anuncia a permanência do Banco Central do presidente que chama Roberto Campos Neto. Para quem conhece a história como o Nizam e vocês aqui, sabe a brincadeira que eu estou fazendo. E sinaliza que é a favor do aborto para todo mundo. Isto é o Lula. E o Bolsonaro é o quê? É isto com o fascismo, com a aversão à democracia, com a maleducação, com a grosseria, com a incapacidade de dar uma ordem, de avaliar uma política. Ou nós mudamos isso, ou o Brasil não vai para canto nenhum. O meu projeto, Nizam, ele está assentado num livro que eu vou fazer chegar a você, esperando uma crítica que certamente será uma das melhores que eu possa receber. Mas ali eu proponho uma resposta para esse diagnóstico. É um colapso do velho modelo nacional desenvolvimentista, é a inconsequência da modelagem de economia política neoliberal como resposta ao colapso brasileiro, isso no mundo e no Brasil, e a tentativa de dourar a pílula que a esquerda europeia fez e a brasileira, de forma vulgar, faz também. Eu sustento que nós precisamos de um novo projeto nacional de desenvolvimento, cujo objetivo estratégico seria superar a miséria e a desigualdade em 30 anos. Eu estabeleço um padrão, você vai depois ver o livro, eu quero que os brasileiros possam ter uma meta para cobrar dos políticos etapas desse cumprimento dessa meta, de sermos uma Espanha, sob o ponto de vista de indicadores sociais e econômicos, em 30 anos. É uma providência absolutamente praticável com a minha vivência.
Isso significa renda per capita, significa matrícula na escola, e aí daí deriva uma orçamentação. Quanto custa isso? Qual é o prazo de execução disso em 30 anos? Qual é a etapa que cabe nos 5 próximos anos, nos 10 próximos anos? E aí avaliação, supervisão, controle, prêmios, punições, porque nada no mundo organizado se faz sem esse conjunto de ferramentas que o Brasil abriu mão delas todas. Para isso, eu preciso dizer de onde vem o dinheiro, e eu dou a cara para bater. O Brasil está com a carga tributária de 33,5% do PIB, com um povo aspirando um estado de bem-estar social que não existe e está regredindo. Por quê? Porque 52 de cada 100 reais que nós arrecadamos vão para o saco sem fundo de dívida, rolagem, amortização e juro. Em plena depressão econômica, com juro internacional negativo, o Brasil está subindo juros a 1,5% a cada tacada do Banco Central, que significa 60 bilhões de reais por ano de saque dentro dos cofres públicos. E eles não querem considerar isso. 29 de cada 100 reais que sobram, 52 vai lá para o setor financeiro, 29 vai para a Previdência Social, em que os caras mentiram para a sociedade brasileira que fizeram uma reforma, na verdade perseguiram os pobres, agravaram de forma inédita a informalidade, matando a Previdência. Por quê? Porque o Brasil insiste num modelo insustentável, que a premissa da receita da Previdência é um nível alto de formalidade no mercado de trabalho, que nós acabamos. 70 de cada 100 brasileiros estão desempregados ou fora da formalidade. E a demografia jovem, nós estamos envelhecendo aceleradamente. Portanto, o problema nosso não é de despesa, tendo várias aberrações na despesa, é de construir a receita. O projeto pensa nisso também. E muda o modelo tributário, diminui a incidência sobre o consumo popular e a renda, diminui sobre o investimento e agrava a carga tributária, trocando, né, no setor de retenção de propriedade e de capital. Eu estou quase emocionado. É a primeira vez esse ano que eu ouço alguém dizer o que vai fazer. Porque nós estamos... mas eu não disse o que eu vou fazer. São sem debate. Pois é, mas o Lula e o Bolsonaro querem isso. Agora, isso aqui eu disse a manchete com medo de estar gastando muito tempo. Mas assim, o que é mudar o sistema tributário do consumo para a coisa? É pegar os 5 impostos, ISS, IPI, ICMS, PIS e COFINS, que são sob o valor adicionado, reduzidos a um único. Você vai entrar? Não, agora a gente tem que deixar o nosso âncora entrar. Mas eu quero porque eu estou ficando emocionado. Obrigado, Caio. Tem um negócio Obrigado, muito esquisito Caio, aqui. Agora você veja a minha dificuldade de eu subir o morro com as minhas propostas, se um homem como você não sabe. Não é isso. Mas é porque eu estou falando toda hora, eu sei. Não é qualquer crítica, ao contrário. Eu sei, o que eu gostaria de ver é isso. Livro, plano de governo. Isso, claro, é isso. Claro. Ou a gente faz isso, ou vamos cair nessa enganação eterna. Afinal de contas, Agora é a vez do Lucas. Foi mal, I'm sorry. Obrigado, Mário. Eu preciso de ajuda. Primeiro eu quero agradecer o Caio. O Caio podia ser âncora, até porque ele lembrou que era preciso fazer. O Nizam devia fazer uma pergunta para o Ciro. Muito obrigado, Caio. Agora é o seguinte. O Felipe, você sumiu semana passada. É muito bom ver essa sua cara aqui. Você tem algoritmos sobre o Ciro. Quais são? Lucas, primeiramente, meu amigo, boa recuperação para você. Estou aqui de BH mandando boas energias. Logo, logo você vai estar no estúdio de novo. E é um prazer estar aqui com Mara, Ciro, Nizam e Caio. Deixa eu falar um pouco de números, deixa eu trazer umas evidências para cá. Vou pedir a produção para colocar para a gente um gráfico. É a atualização do índice de popularidade digital. Quem acompanha o Manhattan Connect há muito tempo já conhece o indicador. É um algoritmo criado por mim. Eu sou o único cientista político que tem patente de algoritmo no Brasil, em que a gente monitora a popularidade digital de personalidades políticas e marcas, né, no mundo digital. E o que a gente observa hoje é o silêncio do Bolsonaro está dando efeito para ele está conseguindo melhorar seu indicador. Hoje está com 67,12, num indicador que varia de 0 a 100. O Lula, depois das críticas à classe média e a questão do aborto, vai a 53,87, tem uma queda ali consistente. O Ciro, com seus reacts, que é uma sensação na internet, aparece em terceiro com 25,69, aí tem os outros. Mas aí eu quero trazer um outro dado, além do IPD, para fazer uma pergunta para o Ciro. Ciro, prazer estar aqui falando com você, te admiro, te respeito muito. Eu preciso dizer que está ali o livro, já li o Projeto Nacional, te parabenizo pelo diagnóstico e pelas ideias. Mas olha só, se a gente pega só o Telegram, o Bolsonaro está hoje lá com 1.300.000 pessoas, o Lula com 63 mil
e o seu canal do Telegram com 20 mil pessoas. Pergunto, Ciro, campanha é rede de distribuição e conteúdo. O conteúdo você acabou de debater com o Nizam. Como é que faz para uma campanha que precisa se projetar, que precisa entrar nessa disputa de polarização, para usar todas essas ferramentas e fazer, né, chegar ao conteúdo? Você mesmo acabou de brincar que o Nizam estava aí, qual é o plano, qual é o plano? Como é que faz para usar uma rede de distribuição como a internet? O que você e a campanha estão preparando para mudar esse jogo, hoje que é desfavorável a vocês? Olha, Felipe, você conhece a contradição, a dubiedade da internet. A internet é um meio muito importante, eu reconheço isso, mas, sob o ponto de vista de conteúdo, há uma inconfiabilidade, ainda bem eu digo, uma inconfiabilidade muito grande, de maneira que o que você coloca de conteúdo na internet, que não tem uma espécie de referendo ou de assertivo ou de confirmação na mídia convencional, viva a mídia convencional ainda, especialmente a televisão, fica ali no campo da dúvida ou na vizinhança da fake news. Não é verdade. O que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando, primeiro, priorizar. Você sabe que isso funciona com impulsionamentos e há limites legais e morais para esse tipo de coisa para um candidato com a minha característica. O Bolsonaro pode se acertar com um provedor no Texas e mandar bala com bilhões ou milhões de reais clandestinos, roubados ou traficados na influência que ele tem feito aí junto com o Paulo Guedes. E tudo bem, porque nossos tribunais são absolutamente impotentes, têm se revelado absolutamente impotentes para resolver isso. Eu, entretanto, não quero fazer isso e não farei. Então, o nível de impulsionamento que eu faço, se fosse rebatido com isso daí, eu estou fazendo um prodígio. Por quê? Porque eu estou apostando, primeiro, em conteúdo. Isso que o Nizam está falando, eu acho, né, que eu tenho que mostrar para a população, e não é autoelogio, é simplesmente a tragédia dos dois candidatos mais importantes, fazer uma aposta na ignorância. É uma aposta absoluta na ignorância, é a apologia da ignorância, a ignorância levada à enésima potência como elemento de identificação com o povo, né, como se despreparado fosse um elemento popular e como se alguém que falasse em imposto sobre valor agregado é um cara que é elitista porque não fala com a língua que o povo fala, ou uma tragédia para o Brasil. Mas eu estou então privilegiando conteúdos densos, metafóricos, com exemplo, como é que faz, como é que deixa de fazer, não é? E priorizando também redes numa hierarquia. Eu estou priorizando antes, nesse momento, na campanha, depois vai ter tudo junto, mas nesse momento eu estou priorizando o YouTube. E está funcionando. Eu acabei de comemorar 50 milhões de visualizações dos diversos conteúdos que publiquei no YouTube. Eu mesmo faço uma live chamada Ciro Games, toda terça-feira, às 7h30 da noite, horário de Brasília. Se liga lá, não é? Enfim, mas eu estou no Facebook também, estou no Twitter. E é interessante, Ciro Games, que ele tem vários, vem convidados das mais diversas linhas de para a gente discutir essas teses. Armínio Fraga. Armínio Fraga já teve lá. O Armínio deu grande qualidade ao meu programa. O que as pessoas não sabem é disso. Cria uma imagem fictícia de mim e não sabe que eu sou muito bem relacionado com o que há de mais qualificado. Por quê? Porque eu não preciso gostar só de quem concorda comigo. O Armínio é brilhante, o Armínio sentando numa cadeira, ele qualifica, o mais burro dos seus antagonistas, ele qualifica. E foi um momento alto do Ciro Games. Lá no Ciro Games tem convidados. Padre Júlio Lancelotti foi lá, né, trabalhou comigo nesse programa, o Eduardo Suplicy, essa figura adorável que o Brasil inteiro deve respeitar e querer bem, foi lá. Então a ideia minha naquele espaço é, sabe, extrair das inteligências do povo, da qualidade da inteligência brasileira, um olhar sobre o Brasil, artistas, intelectuais, economistas, políticos, etc. O que tem de eleitor lulista que passa lá no meu Ciro Games? Ô, Ciro, você está de olho nas viúvas? Oi, desculpa, Lucas, desculpa. Eu ia dizer que você tem algoritmo, mas você tem dúvida. Espero que seja uma dúvida. Não sei como é que está o tempo desse programa. Qual é a sua dúvida, Mara? Eu tenho várias. Eu só sei que nada sei. Na primeira, eu vou te fazer duas perguntas. Uma só. Duas rapidinho, Caio. Pô, Caio. O problema é a resposta, né? Quando são duas perguntas, né? Não, a primeira resposta você vai dizer sim ou não, porque você falou aqui que a Glaze disse que vai manter o presidente do Banco Central.
hoje, o presidente do Banco Central no Brasil, o Banco Central tem uma autonomia e o presidente do Banco Central tem um mandato. Você vai romper contratos? Não vou romper contrato. Eu vou acabar com o Estatuto da Autonomia tal qual como foi votada, substituindo por uma autonomia em linha com as melhores práticas internacionais, especialmente para quem quiser saber como é que funciona, a minha ideia, o Fed norte-americano. Então o Banco Central brasileiro, comigo, será mandatado, portanto gozará de uma autonomia operacional, mas para cumprir, né, a menor inflação a pleno emprego. Hoje, o regime de metas de inflação determina apenas a perseguição da menor inflação, desconsiderando qualquer outra ordem de considerações ou valores, o que é um absurdo completo, criminoso, num país que está com essa situação social e econômica, e só tem uma arma para atirar, que é a taxa de juros. Então você tem uma economia degringolada, numa depressão de 10 anos e o juro brasileiro subindo. E ele falou mais sobre isso com o André Lara Rezende. Aqui no canal tem uma entrevista diálogos dele com o André Lara Não vou Rezende. quebrar, mas o Banco Central não será respeitada a autonomia que está, porque será substituída dentro dos 6 primeiros meses por uma nova autonomia. Porém, no primeiro dia do meu governo, nós somos todos cavalheiros, a atual direção do Banco Central será convidada a se demitir. Sério? Seríssimo. Está aqui com todos os S's e R's. Ficou alguma dubiedade? Eu não sou o Lula, eu vou mudar o que está acontecendo no Brasil ou não quero ser presidente. Alô? Oi? Oi, Lucas. Não, eu tenho uma dúvida só nesse momento. Não, ele foi sem dubiedade. Ciro, é o seguinte, o Nizam falou em feitiço do tempo. O Lula foi candidato pela primeira vez em 89. O que aconteceu em 89? Caiu o Muro de Berlim. Para você ter uma ideia como o Brasil está preso nesse feitiço. E essa guerra da Ucrânia mostrou uma coisa tão chocante como uma guerra. O ranço anti-americano no Brasil. E em função desse ranço anti-americano no Brasil, uma parte da população, inclusive seus seguidores nas redes sociais, tem uma posição de até fascínio com o modelo representado por Putin e Xi Jinping na China, que é um modelo baseado em cleptocracia autoritária e até genocida. Como se explica isso no Brasil? Em nome desse ranço tão anti-americano em 2022, parece que estamos ainda antes, não caiu o muro. O muro está lá. O meu livro reflete também sobre isso. Não é possível imaginarmos um projeto nacional sem considerarmos uma política exterior muito diferente dessa maluquice que tem acontecido no Brasil ciclicamente e que destrói, inclusive, princípios amadurecidos secularmente, não é? Barão do Rio Branco, Oswaldo Aranha, para ficar aqui, Santiago Dantas, figuras extraordinárias que deram ao Brasil, sabe, um escudo para se relacionar numa ordem internacional que será sempre complexa e agora mais do que nunca, não é? Porque aparentemente, no meu sentir, nós estamos iniciando um ciclo final da ordem derivada da hegemonia unipolar norte-americana para precocemente, porque o Putin queimou a largada, mas a China tem o seu tempo mais paciente, para uma ordem multipolar que interessa ao Brasil. Mas é um modelo baseado no autoritarismo. Eu entendi sua pergunta. A ditadura. Eu entendi sua pergunta. Eu acho que nós não podemos confundir a China com a Rússia nesse aspecto. O que a China reclama, e eu considero que nós temos que ouvir, não é concordar. A China reclama que o mundo precisa considerar outros formatos de democracia, que não há a democracia de Tocqueville, ou a democracia de Montesquieu, de Rousseau, que é o desenho ocidental judaico-cristão, consolidado na velha França e exuberantemente experimentado nos Estados Unidos, que, aliás, está fracassando dramaticamente na Europa e aqui. Não é? Então, nós estamos vendo aí a exacerbação fascistoide, ou o extremismo esquerdoide também, não é? Irem para o 2º e 3º lugar na eleição da França. 13 candidatos, nenhum pertencente a nenhum partido. Isso tudo são sintomas da decadência da democracia ocidental, não é? Que precisa amadurecer nova institucionalidade. Eu tenho especulado sobre isso. A China não é isto que, vamos chamar a China de cleptocrata não faz justiça, pelo menos tanto quanto eu conheça lá. E, evidentemente, dizer que conhece a China é quase uma... Não, mas como quase um a exagero. China é uma cleptocracia. Eu discordo. Os oligarcas... Eu discordo. A China tem mais bilionário no Partido Comunista do que qualquer país. Não, os bilionários entraram no Partido Comunista... Mas tudo dentro da lei. Tudo dentro da lei. Sim, mas a lei de uma ditadura... Sim, isso é você que está dizendo. Não estou dizendo. Você desconsiderou a minha ponderação, que é humilde. Eu não acho que a institucionalidade chinesa seja imitável.
Não acho, francamente, Ainda que bem, seja. ainda Não bem. acho. Não é isso que Mas, ele tá dizendo, mas o que eu quero é que a gente ouça o apelo de uma grande potência que está tendo um êxito extraordinário, econômico, social, cultural, não é? Está se sensibilizando para a questão ambiental, que tá, enfim. Eles estão pedindo. Eu quero que o mundo reconheça que há outros formatos de democracia. E eu acho que esse é um apelo para nós fazermos. Eu tenho ido à universidade lá, debater com eles lá, não é? E é instigante esse debate. Não é para chegar à conclusão de que eles têm razão, de que eles são a democracia. Não, está longe disso. Mas eles estão pedindo com a humildade merecida, não é? Que nós consideremos respeitosamente que o mundo precisa aprender outros formatos de democracia. Ou a sequência de plebiscitos e referendos da Venezuela dá um sintoma de democracia. Não dá sintoma de democracia nenhum. A Venezuela, sim, é um regime corrupto, decadente, defendido pelo PT, não por mim. A Gleisi Hoffmann se recusou a dar posse ao Bolsonaro e foi a posse do Maduro. Percebe? Eu desejei boa sorte ao Bolsonaro e anunciei que 100 dias depois de um silêncio respeitoso em homenagem à sua vitória, eu passaria a movimentar uma oposição a ele. Mas reconheci que o meu povo votou nele. Compreende? Essa é a minha diferença, sob o ponto de vista orgânico. Agora, quando é que o Brasil vai aprender a não ter tanta raiva dos norte-americanos? Eu digo a você, quando os norte-americanos nos respeitarem. Eu disse isso no Conselho Atlântico anteontem, lá em Washington, inclusive com membros do Conselho, representante técnico do Conselho de Segurança Nacional. Qual é a explicação para os americanos, não é, sabotarem o esforço brasileiro de autonomia tecnológica em lançamento de satélite? Sabe, eu conheço os telegramas deles para a Ucrânia e tal. Qual é a explicação deles meterem um espião ouvindo comunicações da nossa presidência da República? Sabe, qual é a razão do Brasil aceitar uma jurisdição de um juiz de Nova York que determinou um intruso dentro da Embraer nas antecedências da compra da Embraer pela Boeing? Sabe, qual é a razão de eu aceitar um intruso determinado pelo judiciário de Nova York dentro da Petrobras? Está errado. Os norte-americanos têm que respeitar o Brasil e nos entender como bons amigos, mas não como protetorado, vassalo e decadente. E isso é que germina entre os jovens, né, esse sentimento anti-americano, sendo nós o país mais parecido com a América do Norte que existe no mundo. Não a tarefa urgente hoje, você conclamar o Brasil a ser solidário com um país que está sendo alvo de uma invasão. É uma coisa que não acontecia na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. A integridade territorial de um país. Você discutir história, os americanos disso, aquilo, a China, mas você acaba desviando o foco do momento mais grave. Vá no Google e veja quantos minutos eu demorei. Então você fez muito para bem. denunciar como impertinente, descabida, a invasão da Ucrânia pela Rússia. Isso foi no primeiro minuto. Sem nenhuma dubiedade, sem contra-argumentação, sem nada. Entretanto, o seguinte, Caio, desculpa, o Kosovo, a destruição da Iugoslávia, sabe, isso tudo aconteceu na Europa, agora, recentemente. Eu visitei a Croácia, tá lá as marcas de tiro, todas e tal. Lamentavelmente, o que está acontecendo na Europa? De novo, é o fracasso da democracia. Sabe, é uma coisa absurda. Porque eu disse lá para o pessoal do Conselho Atlântico, ok, vocês são tão poderosos que não precisam mais disputar a hegemonia moral, o direito. E está errado, porque ao longo prazo está virando uma sociedade decadente a norte-americana. Todo o valor extraordinário que conquistaram na belíssima vitória à custa de muito sangue na Segunda Guerra Mundial, libertando o mundo, não é, do nazifascismo, agora confraternizando com neonazistas na Ucrânia. Além do que, a Europa... Por favor, Ciro, o foco da Ucrânia... Desculpa. Isso é propaganda do Putin. Não, Isso é propaganda todo mundo está fazendo propaganda. Você acabou... Eu fui claro e você está fazendo propaganda do Putin, que é o... Eu estou fazendo propaganda do Putin, ninguém ouviu isso. Ninguém ouviu fazendo propaganda do Putin. Os americanos se confraternizando com neonazistas? Estão armando eles lá e vão ser dizimados. Já estão. Quem está armando neonazistas são os russos, não os americanos. Não, os russos são os nazistas. Os russos estão matando para dar sustentação à sua palavra e à do Biden, do genocídio, mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar que o Brasil... Era o ranço anti-americano. E você fez uma arenga tem uma explicação. O ranço americano tem explicação. No Brasil eu já lhe dei, os contemporâneos. Mas eu vou lhe dar na Europa. A Le Pen e o Mélenchon, o segundo e o terceiro lugar, têm uma conduta anti-americana. Por quê? Porque eles estão vendo, concretamente, que a OTAN é uma excrescência
que não perdeu a razão de existir a partir da dissolução do Pacto de Varsóvia com a queda da União Soviética, e eles avançaram a OTAN até a iminência da fronteira com a Rússia. Quem é que vai admitir isso? É Só quem não conhece a história. Ciro, isso é narrativa do Putin. Não, isso é a lição isso é a lição que o Bonaparte não aprendeu. Isso é a lição que o Hitler não aprendeu. E botar a Rússia. Pouco importa quem é seu gestor. Botar a Rússia no canto da parede é um equívoco histórico que jamais deu em boa coisa para a humanidade. Agora, a gente tem uma pergunta do âncora, que não está aqui, eu tenho aqui. Chocado que o Ciro goste. Acha que a China é uma democracia? Eu gostaria que você pegasse uma bandeira ou um cartaz e saísse por uma avenida em Pequim dizendo abaixo Xi. Quantos quarteirões você ia andar antes de ir para a prisão? Você não tem com cartaz em branco, não precisa escrever abaixo em Xi. Vai me desculpar, mas não ponham palavras na minha boca. Eu sou uma pessoa que se esforça para ser um estadista, porque me preparo para governar uma das maiores nações do mundo, que é simplesmente a maior parceira do Brasil no mundo. Portanto, eu estou apenas pedindo respeito para um apelo humilde que a liderança chinesa faz ao mundo ocidental, e que nós nos esforcemos para entender que há outros modos de democracia. E fui explícito, não sei se eu chego a concordar no final, mas eu acho que merece respeito este apelo, sem dúvida nenhuma. Vou aprofundar isso. Até porque um dos princípios basilares da diplomacia que eu vou seguir é a autodeterminação dos povos, é a não ingerência em assuntos domésticos e a solução pacífica dos conflitos. Vão brincar com a China, se acontecer uma brincadeira dessa de imprudência norte-americana, quando a China disser finalmente ao mundo que Taiwan pertence a ela. Ou alguém duvida historicamente que Taiwan não é China? Não, Taiwan acha que a China é Taiwan. A China... Não, tem verruga que pensa que o corpo é verruga, é isso aí. Com todo respeito a Taiwan, naturalmente, é só uma metáfora. Fala, Lucas. Nizam, qual o destino? Quer dizer, o ideal para o Ciro, naturalmente, seria ganhar a eleição. Se ele não ganhar a eleição, Nizam, qual o destino você vê para o Ciro? Porque ele ainda é novo, tem 64. Não. Continuar insistindo, continuar propondo o debate à sociedade. O que a sociedade brasileira precisa é disso. E não de platitudes. Eu gosto de ouvir isso. Eu gosto de alguém esticando o pensamento, entendeu? E acho que aqui talvez não ficou claro o que Ciro disse, e eu vou tentar, como é que se diz, não concordando com tudo, mas ouvindo, porque se comunicar é ouvir. O que ele está dizendo, e eu acredito também nisso, é que os americanos dizem que parece uma loja que vende uma camiseta só com um único modelo, tá? E isso não cabe ao mundo. Os americanos, inclusive, praticam isso quando eles querem. Tá? Então eles pegam os países árabes que também não são democracias e aceitam. O que ele está dizendo é isto, tá certo? Então, simplesmente o que Ciro disse, tá? One size doesn't fit all. É isso. E é isso que eu acho que o mundo precisa compreender. Senão nós não sairemos do lugar. Não, é isso. Pelo menos. E se você não pratica esse conjunto de respeitos e tolerâncias, eu citei nas reflexões que se sucederam ao meu repúdio à invasão da Ucrânia. Eu repudiei. Por quê? Porque a Ucrânia fez uma decisão por 82% de se autonomizar. E a elite russa a qual Putin pertence considera que a Ucrânia é um pedaço da velha Rússia. E, portanto, não tem dúvida. Agora a questão é, isto daí tem que ser usado pedagogicamente para que o sacrifício, 4.600.000 refugiados, não é? Quantos mortos, inocentes, etc., sirva para que a gente bana a violência como linguagem. Mas certo. Isso vale para a Síria. Mas só isso vale para a Líbia. Sabe, isso não pode ser assim. Porque, repare, ali em cima, Índia e Caxemira. Índia e Paquistão disputando a Caxemira. Os dois armados com artefatos nucleares. Ciro, só lembra, começamos essa conversa falando de 89, que era do mundo... O outro grande assunto de 89, qual foi? O massacre de estudantes pedindo democracia. Queria aquela democracia que você acha que os chineses queriam. Milhares de estudantes morreram porque acharam que aquele modelo que vocês acham que não vale para todo mundo, não vale para eles. Não. Eles foram para a praça, foram fuzilados. Eu acho que eu estou participando de outro programa. Acho que tem um fuso horário. Como não? Foi isso que eles pediram, essa democracia chata que não vale para todo mundo. E morreram.
Não. Esse negócio não vale para todo mundo. Foi isso que eles morreram. Morreram por quê? 3 horas, avisa aí. Gente, a democracia é que nós combinamos em discordar. É isso que a democracia é. Ela é combinar a Não, discordar. mas, e veja, eu vou aceitar a Agora provocação. você vai deixar o nosso Não, eu vou falar. aceitar a O Lucas é provocação. ditador e Eu decidiu vou que acabou. aceitar a provocação para provocar ao quadrado. Ok, eu vou provocar ao quadrado. E a guerra híbrida? E a percepção que determinadas forças que existem organizadas no mundo, especialmente na América do Norte, para, aproveitando as franquias da democracia, destruí-la por dentro? Ou os chineses são bobos de deixar a rede social livre para fazer a traição ao entendimento, ao tratado internacional secular de Hong Kong? Os chineses não são imbecis, não, rapaz. Agora, Ciro, você vai ouvir o âncora. Fala, Lucas. Quem está tentando fazer isso é o Trump. Eu quero fazer um quiz que é pertinente. Ciro, quais são os 2 maiores países da Europa? Os 2 maiores países da Europa são a Alemanha e a Grã-Bretanha. Diária? Errou nos 2. Não, Você errou aí nos a 2. Rússia, peraí. Os 2 maiores países Se da for Europa os dois. são Se for a território, Rússia claro, e é a Rússia. e a Ucrânia. Rússia e a Sim, Ucrânia não, são os 2 maiores países da Europa. Eu Ucrânia- confundi Europa com a Europa Ocidental. Eu confundi Europa com a Europa Ocidental. Pegadinha. Pegadinha. A Europa Ocidental a Europa tem Rússia e Ucrânia. São os 2 maiores países. A França é o terceiro. Sou ponto de vista geográfico. E a Ucrânia é uma extensão fajuta da Rússia, eu acho que você está cometendo uma grande injustiça. A Ucrânia é um é enorme o Putin país. que acha isso. É o Putin que acha isso. Eu não acho isso, não. E diz por quê? Porque 82% do povo, num plebiscito, votou pela autonomia. Você não ouviu falar isso? Isso ele falou. Ele falou. Olha aqui, o Caio, você tem... não, é a Mara. Você quer perguntar ao Ciro o que o leitor do My News precisa saber? Era isso? De volta ao Brasil, tá, Ciro? Vamos voltar para a eleição brasileira. Quais são os seus palanques regionais? Calil, Minas tem um papel importante historicamente nas eleições, enfim. Calil deu uma declaração dizendo que vai apoiar a esquerda. E ele falou de um jeito, não sei, parece que ele disse, sempre foi uma leitura minha, uma interpretação minha, de que Lula, por estar com o Alckmin, talvez estivesse mais à direita, não sei, pelo que ele falou. Você tem conversado com o Calil? Quem vai estar no seu palanque em São Paulo? Como é que estão essas conversas regionais? Nós antes estávamos falando do Brasil. Não sei querer repará-la, porque 80 de cada 100 quilos de fertilizante que a agricultura mais sofisticada do mundo tropical pratica vem do estrangeiro. Isso vai acabar no meu governo, mas o Brasil está hoje com os fertilizantes explodindo de preço por conta da confusão da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Veja, eu estou tentando um movimento de atacado que guarda coerência com uma linha que está também escrita no livro, no meu programa, que é sustentar esse projeto no amplo acordo da burguesia produtiva do país com aqueles outros trabalhadores preocupados com a justiça social. Quem vai estar no seu palanque nas eleições? Eu preciso explicar isso para não ficar essa contradição de Lula e Alckmin se estapearem 25 anos, depois se abraçarem num conchavo que eu chamo de virada paulista com molho de Catanhede, que não vai levar o país para nada, ainda botar o bolo nesse saco de gatos. Isso aí é um desastre. Eu estou dando coerência a um projeto. Mas vamos lá. Então vamos ser breves aqui. Eu estou lutando no atacado para tentar me aproximar ou manter uma proximidade que já vem das eleições passadas, Calil tem a ver com isso, com União Brasil e PSD. Então essa é a minha estratégia. Antes estava junto também PSB, que o Lula está subornando e destruindo, não é? E estava também a Rede, que infelizmente se acertou com o PSOL, e o PSOL está indo para o PT, também matando uma esquerda, não é? Se juntando lá para explicar o inexplicável de corrupção, de fisiologia e de criptoconservadorismo na gestão da economia brasileira. Não é? Além dessa política exterior completamente estúpida que tem desorientado os interesses melhores que deviam orientar nossa inserção internacional. Como é que isso se pratica? O DEM, que era com quem eu tratava, fundiu-se com o PSL. Então tem uma contradição aí, então essa conversa está acontecendo. Mas eu já apoiei o DEM em Salvador, ganhamos as eleições contra o PT no primeiro turno.
Já apoiei o Ronaldo Caiado no Goiás, já apoiei o Mauro Mendes no Mato Grosso. Era apenas coerência que eu queria dizer de onde é que vem. E o PSD, nós já temos um bom entendimento no Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e temos um bom entendimento com o Calil. Só que eu respeito, até ontem, o PSD, que é dirigido por um grande amigo meu, antigo amigo meu, eleitor meu, numa certa eleição dessas, que é o Kassab, né, para quem eu mando um abraço. Vou lá, proximamente precisando lhe visitar, vou falar em público aqui logo, porque vai ser assim que eu voltar daqui, muitos assuntos para tratar. E ele me disse, vá trabalhar. Vá trabalhar porque nós temos um candidato próprio, que era o Rodrigo Pacheco. Depois eles alimentaram a ideia de filiar o Eduardo Leite, e eu sou ético, não sou o Lula. Percebe que faz um jantar com uma gosta de picareta do PMDB para tirar a legenda da Simone Tebet. Isso está errado. Tem conversado com a Simone Tebet? Não tenho conversado, mas conversaria com o maior prazer. Eu acho ela uma pessoa qualificada. Você falou em Boston, agora em Harvard, que, enfim, Tebet te perguntou sobre o seu vice, todo mundo especulando ali, porque entre Marina e Datena tem uma longa... A gente fica meio confuso. E você deu uma resposta que eu achei muito interessante. Você falou, olha, eu vou esperar julho, eu vou esperar me fortalecer, que é para ter menos o que transigir. Até onde você transigiria? Princípios morais, não é? E princípios ideológicos. São essas duas questões. Eu não faço acordo com bandido, mas não há a menor chance. Eu prefiro ficar derrotado do que ir para a cadeia como Lula foi, ser caçado como a Dilma foi, mentir para o povo e sair desmoralizado como todos foram, né? E o Bolsonaro irá também. Com você, Lucas. Eu queria saber, eu estou numa dúvida aqui, porque ele me avisou que tem um outro gráfico do Felipe, porque eu queria agora agradecer o Ciro, porque o Ciro, nós abusamos do tempo dele. Ele falou, a gente não imaginava que a gente fosse tirar tanta coisa dele. Então, eu quero agradecer sua presença, foi um prazer, agradecer ao Felipe Nunes, dar parabéns para ele, porque segundo o estudo Barômetro do Poder, Barômetro do Poder Infomoney, é isso que chama, Felipe? É, isso mesmo. Infomoney. Barômetro do Poder Infomoney. A Quest, que é uma criação sua, é a terceira empresa de pesquisa mais relevante do Brasil, na opinião de brasileiros que acompanham a política, e foi um salto que você deu num período muito curto. Em 5 anos você tem 8, 10 empresas de pesquisa, você está em terceiro lugar. Parabéns. Nós vamos segurar o Nizam mais um pouco, mas tem um outro gráfico seu que a gente não rodou? Tem. Ô, Lucas, eu só preciso dizer primeiro que eu estou morrendo de inveja do Caio e da Mara, porque o jantar depois desse programa vai ser maravilhoso. Eu queria estar em Nova York para acompanhar o jantar, não perder o jantar. Mas, Ciro, deixa eu fazer uma última perguntinha bem rápida. Nos últimos 10 meses, a Quest tem publicado pesquisas patrocinadas pela Genial Investimentos, todos os meses, pesquisa presencial. E no último mês, Ciro, aconteceu uma coisa que me chamou muita atenção, que foi o seguinte: o desencantamento do eleitor que gostaria de ver a vitória de um candidato que não fosse nem Lula nem Bolsonaro. Eu acho que esse movimento do Dória, de desistir, essa coisa do Moro, deu uma desanimada na turma. Mara acabou de perguntar, você já disse em Boston que vai esperar até julho, mas há possibilidade para a criação de um fato político, de uma união desses nomes, desses que você considera ser relevantes? Está aí o gráfico, ó. 46% torce pela vitória do Lula, 31% Bolsonaro e agora 19%. Olha como caiu de março para abril quem torce para um candidato que seja nem Lula nem Bolsonaro. Para tentar reanimar esse público, para tentar trazer essa turma de volta, é possível uma aliança com esses nomes democráticos aí sem ferir seus princípios morais e éticos, Ciro? Bom, sem querer ser indelicado, mas com o compromisso inevitável da minha personalidade de ser franco, 100% das pesquisas publicadas no Brasil, não conheço exceção, são pagas pelo setor financeiro. E são publicadas com uma frequência que eu não conheço em nenhum lugar do mundo com essa antecedência de eleição, embora agora essa antecedência que eu estou denunciando de 1 ano e meio atrás comece a fazer. Então, na cabeça do povo brasileiro,
só tem duas opções. E as pessoas que permanecem votando em mim, mas não acreditam nas minhas chances de ganhar. Portanto, esse desalento é uma coisa absolutamente normal de quem está engolindo com casca e tudo a leitura que a grande elite faz, que a mídia faz, do processo eleitoral brasileiro. Só que, graças a Deus, e eu sou um vocacionado disso, apesar das pessoas não acreditarem na possibilidade, elas vão votar. Elas vão votar. E, concretamente, o que está acontecendo na questão básica para o brasileiro médio entender é assim: reeleição é um mandato de 8 anos com um plebiscito no meio. Tal é a desigualdade da disputa. O Bolsonaro tem frequentado 25, ok, vamos puxar aí, vamos forçar a mão, mas quem está puxando a mão e forçando a mão é o salto alto do Lula e esse jogo contraditório do Lula. Então, o Bolsonaro está tendo de volta uma turma que não quer nem ver quer ver o diabo e não quer ver o PT de volta no governo, porque toda a memória da crise econômica, toda a memória da ladroeira generalizada está sendo recuperada e vai ser recuperada com grande intensidade. E o Lula cuida todo dia de dizer uma bobagem que reforça isso, porque no passado ele fazia isso sem o testemunho da internet, que hoje é mortal. Então ele dizia para o banqueiro que era banqueiro, ele dizia para o esquerdista que era esquerdista, ele dizia para o centrista que era centrista, e ele agora continua fazendo a mesma coisa, só que a internet está consolidando isso e ninguém está entendendo mais nada, né? Ou todo mundo está entendendo que nós temos aí um grande demagogo corrupto liderando o melhor da qualificada opinião pública brasileira por falta de alternativa. A mim me cabe fazer o quê? Ler que 25 estão com o Bolsonaro, portanto 75 não estão com ele, e o Lula captura 45. Cadê os outros 30? Ei, eu estou aqui, ó. Vamos nos encontrar? Você quer as viúvas do Bolsonaro? Todos os brasileiros que votaram no Bolsonaro acreditando que ele era sério para combater a corrupção do PT e que ele ia implantar uma racionalidade econômica que respondesse ao drama do desemprego, do juro alto, da explosão do câmbio que o Lula e o PT produziram com a Dilma, são muito bem-vindos, porque é o meu povo. Sabe qual é a proporção? 70% do eleitorado do Sul, Sudeste, Norte e Centro-Oeste do Brasil. 70 de cada 100 eleitores brasileiros votaram nesse criminoso. E é porque ele tinha uma obra? Não. É porque ele tinha uma proposta encantadora? Não. Votaram zangados, justamente magoados, pelo grande estelionato eleitoral que a Dilma e o PT produziram. A crise econômica que está aí foi nascida lá. Eu tenho a data, eu tenho o número, e tudo isso vai ser esclarecido para o povo brasileiro. Vamos ver quem vai ganhar a eleição. Olha aqui, o Nizam lembrou muito bem o nome daquele... Fez um silêncio perplexo. Podemos dar Cai, por favor. Espera aí que o chefe está lá, ele que está mandando. Vai, Lucas. Não, é porque o Nizam lembrou muito bem que o nome do filme, que tudo se repete no dia seguinte, eu acho que é o otimismo dele, que o Brasil dá 2 para um lado, 2 para outro. O Brasil dá 2 para trás, mais 2 para trás, mais 2 para trás, mais 2 para trás. É isso. Esse nosso destino é uma marcha ré terrível. Então, Ciro, muito obrigado pela sua participação. E também você, Felipe, você mesmo nos fez um elogio, dizendo que você subiu para 3º lugar, graças a... Manhattan Connection, claro. Olha aqui, agora nós vamos chamar uma vinheta do Genial. Independente do seu partido, a gente informa. Independente da sua posição política, a gente comunica. Independente da sua crença, a gente apresenta os fatos. Independente de quem você deseja que ganhe, a gente noticia. Informação de qualidade custa caro, mas vale muito para o brasileiro. Genial nas eleições. Estamos de volta com o Caio, a Mara e o nosso convidado Nizam Guarães. Nizam, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Você fugiu da arena política. O que você acha do nível dessa campanha, inclusive do candidato que estava aí do seu lado? São boas campanhas? Elas vão precisar se adaptar ao mundo digital. Tanto que há uma discussão hoje em dia que não cabe mais, que é quando vai começar o horário eleitoral. O horário eleitoral, ele não para, né? Ele já começou há muito tempo. A campanha já começou, né? E o que é mais preocupante é que existe uma eleição em curso em que as pessoas estão participando muito mais e se envolvem muito mais,
que é o Big Brother Brasil. Você pode prestar atenção. Qual é a eleição que o povo brasileiro está participando? Do Big Brother. Tá certo? E a outra eleição... Na própria eleição, no Terceira Via, aparece o Big Brother. Não, mas não é só isso. Mas não é só isso. É que, então, as pessoas estão... E esse, para mim, faz parte de um pouco do meu desencanto. Quer dizer, os jovens não querem tirar título de eleitor, as pessoas estão querendo ir para o exterior, tá certo? E a sociedade brasileira não participa. É praticamente uma roleta. O sujeito diz assim, olha, eu vou apostar nesse porque esse vai ganhar. E isso é lamentável que o país tenha esse desinteresse, tá? E que a sociedade brasileira viva parada no tempo. Não é só a classe política. Nós estamos vivendo um momento de falta de repertório há muito tempo na nossa sociedade. E eu acho que é preciso aumentar a ambição e o repertório do país. Então, as campanhas refletem um pouco essa mesmice, entendeu? São as mesmas coisas, os mesmos chavões, as mesmas platitudes. Então, é preciso modernizar as campanhas e o país. Acho que o país está um pouco parado no tempo e isso me dá um pouco de aflição e desencanto. Por isso que hoje em dia eu minto. Quando participo de almoço tal, eu minto. Eu concordo com a pessoa que está lá. Eu não perco mais meu tempo. Eu simplesmente minto. Você perfeitamente. Por quê? Ô, Nizam, o que você acha? Falar a verdade está impossível no Brasil. Falar o que você pensa é um desastre. Eu, inclusive, estou com o meu assessor de imprensa. Ele fica monitorando aqui para que eu não diga nada. Nizam, você falou em mentira, que você precisa mentir. Tua profissão, teu ofício é nobre, a propaganda. Mas nós estamos num mundo, especialmente na propaganda política, e o Putin é o caso mais flagrante do dia, que você não tem mais fronteira entre a propaganda e a mentira. Parece que quem acertou o guru de toda essa gente é o Goebbels, que dizia, uma mentira dita uma vez é uma mentira. Quando ela é repetida sem parar, se torna a verdade. Cadê a fronteira de propaganda e mentira, especialmente na política? Primeiro eu vou separar, porque eu estava fazendo uma blague, claro, tá certo? E uma provocação, no sentido de que, evidentemente, eu estou dizendo isso. Hoje em dia, as pessoas conversam, mas você entende pelo subtexto que elas não estão falando a verdade. Por quê? Porque se você começa a pensar livremente, você começa a criar uma combustão no lugar onde você está, então você acaba ficando em cima do muro. Então, essa é a primeira coisa. A outra coisa é assim, a propaganda, e é importante sair dessa coisa binária do mundo, o consumidor sabe claramente qual é o papel da propaganda. Você não pode querer que a propaganda tenha o papel... Qualquer propaganda no consumo ou na política? Não, no consumo. Ele sabe exatamente o que é. Essa coisa de ser paternalista em relação ao consumidor, a propaganda é um processo de sedução. Ninguém que conhece uma pessoa começa a dizer, olha, Caio, a minha família é programática, eu sou uma pessoa inconstante. Não, todo processo de sedução é um processo de sedução. Bom, tá? O que ela não pode é atentar contra a verdade. E isso, nós temos o Código de Autorregulamentação mais rigoroso que existe na sociedade. A propaganda brasileira tira do ar, em 24 horas ela tira um comercial que atente a isso. Foi um avanço. Hoje, eu não sou mais publicitário. Eu digo que eu sou um ex-publicitário, porque meu negócio agora é centrado na estratégia. Antes eu achava que a propaganda era a alma do negócio e hoje que a estratégia é a alma do negócio. Isso não há qualquer ingratidão com a minha indústria. É simplesmente entender que as indústrias evoluem. Antigamente era uma companhia telefônica, hoje é uma companhia de dados. Então você tem que migrar as coisas durante o tempo. Aqui, na propaganda política do mundo, é que não há mais fronteiras sobre nada. Não há fronteira nenhuma. Então, é muito importante que a gente comece a legislar. Coisas maravilhosas criam problemas novos. Então, por exemplo, nós estamos aí posto do metaverso. O metaverso é uma coisa maravilhosa que vai acontecer e uma tragédia para a humanidade. Eu fiquei muito receoso de fazer essa afirmação, mas vi o Scott Galloway, que para mim é o grande guru de marca, dizendo a mesma coisa. Nós temos que continuar
vendo isso, uma coisa maravilhosa, mas preservando os jovens de poderem viver suas vidas do ponto de vista real. Então, aqui, nós vamos ter que criar novas formas de proteção, né? Porque você não tem mais, inclusive, para mim, é o seguinte, era preciso criar uma legislação diferente às redes sociais. Eu acho que é um completo absurdo que as redes sociais digam que podem monitorar dados para os anunciantes e não possam monitorar dados para as coisas absurdas que elas permitem que aconteçam nas redes, entendeu, Caio? Então é preciso, sim, ter uma legislação mais moderna, mais vigilante e mais consequente para traçar esse Chinese Wall. Não é possível que a cada hora a Amazon, o Google, o Facebook, eles digam, agora eu sou mídia, agora eu não sou. Agora eu sou isso, agora eu vejo anúncio, entendeu? Então é preciso criar uma forma contemporânea e mais consequente para essas que estão livremente, não pagam imposto, né? Não tem, então elas são colossos, essas empresas merecem, de um lado, o prêmio Nobel, e da outra elas precisam ser completamente destrinchadas, monitoradas e terem algum nível de legislação sobre ela, porque não pode ser um terreno baldio onde qualquer um pode falar qualquer coisa a qualquer momento. Lucas, com você. Olha, Mara, eu não sei, eu perdi, eu fiquei um pouco sem áudio aí, eu não sei se você perguntou, ou o Caio perguntou ao Nizam sobre a propaganda russa sobre a guerra na Ucrânia. Vocês já falaram sobre isso? Já. Foi a pergunta que eu fiz para ele. Não, o que eu estava dizendo era em geral, né? Era em geral. No caso específico da Ucrânia, aquilo passou completamente do razoável. Aí nós não estamos mais falando de propaganda. Nós estamos falando de guerra, e guerra, lamentavelmente, sem qualquer limite humanitário. Não, é a questão que você falou de legislar. Agora, como você faz a legislação numa ditadura? Se a ditadura controla a legislação, né? Não, mas aí eu entendi a sua pergunta fora da guerra. Claro, né? Claro. Dentro da guerra... Não, fora de uma ditadura. Numa sociedade democrática, você consegue a sociedade negociar e legislar sobre maneira de se proteger do abuso. Mas isso é impossível numa ditadura. Não, numa ditadura e numa guerra onde você não tem parâmetros morais para nada. Então, se não tem parâmetro moral para a vida, dirá para propaganda? Não tem. Mas, Nizam, a gente viveu um pouco isso no Brasil. Um pouco não, bastante. Na pandemia, com uma avalanche de informações falsas, quer dizer, não são informações, era uma mentira em relação a protocolos sanitários, em relação à vacina, em relação a uma série de lembrando coisas. Que todo mundo que era especialista em vírus há 3 meses, agora em Ucrânia. E agora vai ser. Mas o que eu te digo é o seguinte, você imagine uma televisão que tivesse aberta, onde eu pudesse ter a capacidade de botar anúncios meus sem qualquer nível de legislação. Isso aí é uma maluquice. Uma pessoa talentosa vai fazer um estrago. Então é isso que eu estou lhe dizendo, que é preciso encontrar, certo? São paradoxos, porque são controles que também podem ser autoritários, né? Mas é importante ter algum nível de legislação. Mas é por isso... Porque parece Alepo, parece um lugar sem qualquer terreno baldio, você pode falar qualquer coisa, os donos das redes sociais sentam no muro e dizem aqui isso não é comigo, isso é liberdade. Eu não acho que é liberdade você poder atentar contra as coisas mais fundamentais da humanidade, enquanto esses caras ganham dinheiro. E é o caso do dia. O Musk, que é o homem mais rico do mundo, quer comprar o Twitter em nome da liberdade de expressão, mas ela passa a ser propriedade do homem mais rico do mundo. E aí? A liberdade de expressão dele, né? Vira uma Por que tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada em ser o homem mais rico do mundo? Não tenho nada contra o homem mais rico do mundo. Mas quando o homem mais rico do mundo quer manipular a informação, muda, né? Esse é um ponto, Nizam. Por exemplo, você fala em legislar, eu concordo com você. Mas, por exemplo, você já foi chamado por legisladores para conversar sobre isso? Não. Porque isso é uma coisa complexa. Você tem que conversar com gente que entenda disso. É complexa e global.
é complexa e global, mas é preciso encontrar. Pelo fato de ser complexo, não significa que a gente não se debruce a isso. Mas deveria chamar as pessoas, os atores desse mercado, as pessoas que entendam desse mercado, para sentar ali e conversar para que o Congresso tenha pelo menos. Os legisladores tenham um entendimento. Mas escuta, na publicidade clássica, a gente tem. Se você fizer alguma coisa que é comprovadamente mentira, eu te tiro do ar em 24 horas. Isso se chama um CONAR. É preciso se criar um CONAR digital, tanto do ponto de vista de conteúdo, puro e simples, porque a verdade é a verdade. A verdade é a verdade. Se você está dizendo uma coisa no ar que não como é que se diz, que atenta contra a ciência, aquilo ali tem que ser retirado do ar por uma questão de saúde pública. Se você vai lá nos maços de cigarro e diz assim, ó, isso aqui mata, você tem que poder fazer isso com uma informação que é mentirosa. Acabou. Que mata também. Hein? Que mata. Que mata. Então, é uma imensa cara de pau. É uma imensa cara de pau. Entendeu? Então nós estamos precisando enfrentar os paradoxos modernos, as coisas maravilhosas. Puxa, Nizam, você está falando de não ter Facebook, não ter Twitter, não ter... não, são coisas maravilhosas. Elas precisam de limite, como você precisa de limite, ele precisa de limite, Donata sabe muito bem que eu preciso de limite. Entendeu? Então, a Donata é meu CONAR. Quantas vezes o CEO do Facebook, da Apple, do Instagram, do Twitter, já foram no Congresso discutir? Vocês estão falando, nem precisa ser discutido com gente que já foram lá os professores de comunicação, os escritores sobre comunicação, todo mundo está discutindo isso. É uma questão complexa e mal resolvida, porque cada vez que você resolve um problema, você cria outro. Agora, nós estamos falando em desinformação... Foram no Congresso americano, né, Luca? A gente está falando no Congresso brasileiro, foram no Congresso americano. E não chegaram a uma conclusão. Mas eu não acho que de verdade... Mas eu acho que aquilo ali é um pouco a história da carochinha. Não acho que de verdade as pessoas queiram resolver o problema, entendeu? Não querem mesmo. Então, porque na hora H, se quiserem resolver, tem maneiras e tem fórmulas de resolver, entendeu? O que não pode dizer é o Facebook, ele diz assim, não, eu não sou um veículo de comunicação. E ele é. Ele é. Eu não atento contra a imprensa. Aí você vai para uma coisa chamada Suprema Corte Americana. Você fala, Facebook, você está fora, você não pode fazer isso. E aí ele vai para a corte, vai para o tribunal. Esse país funciona na base do tribunal. E o Supremo diz, ele tem direito de fazer isso. O que você faz? Não, mas olha aqui, eu não sou da Suprema Corte Americana, eu inclusive não vou passar pela sabatina, eu não tenho repertório, eu não tenho qualificação. Eu estou te dando o senso comum, tá? O senso comum que as pessoas elas avaliam e essa é a incongruência e o grande paradoxo da democracia no mundo. É quando, ao respeitar as liberdades individuais, ela atenta contra a fronteira do senso comum. E é isso que está levando ao populista. O populismo resolve as coisas com raciocínios elementares, mas que parecem de fácil explicação para a população. E a população, nesta nuvem maravilhosa que é a democracia, muitas vezes é colocado na mão dela para resolver problemas complexos. É o que aconteceu com o Brexit. Ela acabou tomando uma decisão ruim porque era uma coisa de altíssima complexidade. E é para isso que existe Congresso, é para isso que existe Suprema Corte e tal. Mas essa discussão, ela está posta e ela precisa ser resolvida para o bem da humanidade. É preciso criar uma barreira sanitária entre informação e desinformação. Muitas delas vão levar à morte milhões de pessoas. Levaram já, na pandemia no Brasil. Na pandemia e uma série de outras coisas. Mas você não resolve, voltando ao caso americano, elementar. Quando você tem um ex-presidente americano que pode voltar a ser presidente e que norteia sua campanha eleitoral por uma mentira, ele ganhou a eleição, quem vai controlar? Quem? Não, na propaganda política, Mara, quem vai controlar? Isso é uma democracia. O Caio deixa eu falar um pouco. Mas, Caio...
Semana que vem. Eu acabei. Eu já fiz Semana discurso. que vem semana que vem tem desfile no Brasil. Tem carnaval no Brasil, não é isso? E essa semana, Xangai, 27 milhões de habitantes, é a terceira maior cidade do mundo. A cidade inteira foi trancada por causa de Covid. O que vai acontecer no Brasil? Se alguém dá bola para a Covid ainda no Brasil? Pior que não, as pessoas realmente estão dando cada vez menos bola. E você tem a questão que é um ano eleitoral. Então, políticos, governadores que foram muito rígidos resolveram abrir mão um pouco por conta de que é um ano eleitoral e as medidas de proteção, elas são medidas que não são populares, que não são populistas. Então, você adotar essas medidas é uma coisa mais difícil no ano eleitoral. Mas tem uma pesquisa até no Valor hoje que mostra que as pessoas não estão, até na vacina, foram na primeira vacina muito, na segunda um pouco menos, na terceira dose já estão, na quarta já estão dizendo que nem vão, na quarta, 46% só dizendo que vai. Eu não entendi a conexão de ano eleitoral com desfile na avenida, mas, enfim, eu queria saber de você e do Nizam, que conhecem bem essa cidade, se vocês acham que Nova York é uma cidade perigosa. Uma cidade perigosa? Nizam. Veja bem, eu não tenho vivido aqui para saber. Quer dizer, houve um incidente agora, mas me parece ser um incidente isolado. Vocês que vivem aqui podem dizer isso. Eu, como moro em São Paulo, eu acho isso aqui maravilhoso, entendeu? Eu, como sou do Rio, entendeu? Eu acho maravilhoso, porque eu não ando na rua com medo de um cara roubar meu celular. O que é compreensível num país que tem tantos milhões de desempregados, né? Então, eu faço votos que a gente consiga, nessa eleição, debatendo programas, a gente sair, no mínimo, com compromissos do vencedor. É isso que eu gostaria de ver. O vencedor dizer, olha, eu acredito nisso, se você votar em mim, você vai estar votando nisso. É isso que, ao meu ver, a imprensa, inclusive, deve, como é que se diz, puxar para que essa eleição seja mais programática e menos, entre aspas, política, no sentido do tal tempo, olha quem vai vencer, quem não está vencendo, qual é o resultado da pesquisa. Eu acho que há um papel aí, uma contribuição importante da imprensa de puxar para que o debate seja programado. Tem parte da imprensa que puxa isso, e a outra, ao meu ver, fica muito ali no varejo da eleição, tá? O que leva muitas vezes o desinteresse dos jovens, de boa parte da população, e dá para fazer isso. Hoje nós saímos daqui, nós ouvimos o que o Ciro Gomes tinha a dizer, você pode concordar, não concordar, mas ele não ficou em cima do muro. Ele disse as coisas que ele pensa. Não, seguramente não. Hein? Não, ele não ficou. Ele não ficou. Então as pessoas que estão ele ouvindo... até compra algumas brigas na questão do mercado financeiro. Quando ele fala que vou tirar o presidente vou acabar com a autonomia, isso o mercado financeiro fica assustado. Mas é isso que programas como esse têm. Tirar das pessoas o que elas pensam. Né? Tanto que é o seguinte, eu fiquei calado, que é uma coisa impressionante para um baiano, não é? Mas se comunicar é o eu queria concordar com vocês que Nova York é uma cidade seguríssima. Não o caminho à noite, 10h30, 11 horas, meia-noite, quase toda a noite, sem nenhuma preocupação, entro no metrô quase todo dia. E por causa mas uma pesquisa mostra que 51% da população, 51%, gostaria de sair da cidade porque acha que a cidade tem medo, eles têm medo da violência de Nova York. Você vê como é que essa questão da percepção, e quando um maluco entra no metrô e fere 29 pessoas, não mata nenhuma, isso gera uma especulação, um tremor, que é contagioso.
E é péssimo, porque isso aí não teve nada a ver com o clima da cidade. Quer dizer, como é que você controla numa cidade desse tamanho o número de pessoas que têm problemas mentais e tem armas? O problema não está no doente mental, o problema está nas armas. E que eles não querem, aí sim, que esse país não tem coragem de confrontar um problema que é direito de comprar arma sem registro. Em alguns estados você pode andar armado 24 horas por dia, onde você quiser. O problema está aí e o Supremo garante o direito dessas pessoas comprar arma, entrar no metrô e sair atirando. E depois, agora, o mito é que a eficiência da polícia de Nova York também é meio mitológica. Porque disseram, não, Nova York pegou o cara em 24 horas. Pegou porque tinha um cartão de crédito dele dentro da bolsa que ele deixou no metrô. E ficam, não, foi uma caçada enorme para pegar o cara. Não foi uma caçada enorme. Houve uma caçada enorme, mas quem pegou foi o dono de uma bodega aqui no Village, que o cara passou na frente dele e falou, esse é o cara. E a polícia foi lá e prendeu. Quer dizer, são histórias que acontecem e mudam as percepções, e agora Nova York passa a ser, por uns tempos, uma cidade perigosa. Depois volta tudo ao normal. Alguém tem mais alguma pergunta para o Nizam para fechar esse programa? Não, eu tenho. Depois da Bahia, qual é o melhor lugar do mundo? O melhor do mundo? Depois da Bahia. É aqui. É aqui. E agora? Eu sabia que ele ia. E agora? Né? Olha, eu quero dizer o seguinte, eu quero agradecer, Mara, e está aqui Caio, Lucas, da gente estar discutindo. Eu acho que o Manhattan é um programa icônico, lhe dou parabéns por estar tomando essa iniciativa. É um lugar onde se debate o Brasil com outras perspectivas, e eu espero que a gente tenha mais programas como esse na eleição brasileira, tá? Para que as pessoas saibam exatamente no que está votando. Aí depois que as pessoas votaram, você respeita a decisão, porque isso que é uma democracia, a gente concorda em discordar. E você vai vir, porque nós começamos hoje uma sabatina com candidatos. E eu vi que você media isso maravilhosamente bem, Nizam. Não, eu deixei. Então você vai vir nos próximos candidatos. E depois vai resolver a guerra na Ucrânia, e depois você vai resolver outros conflitos mundiais. Eu sou âncoraman de almoço. Quem consegue pilotar as mesas no Brasil hoje está aprovado para a televisão. Então, os próximos candidatos, você vai estar aqui. Tá bom, vou tentar estar aqui mesmo, porque é maravilhoso. Quem ancora meu cunhado consegue qualquer coisa. Ô Nizam, deixa eu fazer uma pergunta. Eu li uma história curiosa essa semana. Numa mesa com 10 pessoas, qual é o lugar mais importante? O mais importante da mesa? Olha, o Churchill dizia que onde ele estivesse era o centro da mesa. Tá certo? Então, eu acho que... E a mesa concordava. E a mesa concordava. A mesa, literalmente a mesa. O Churchill dizia para a imprensa, senhores, quais são as perguntas para minhas respostas? Entendeu? Então, acho que é quem senta que define a importância do lugar. Mais ou menos. Você sacou bem no começo, porque você acertou. Todo mundo acha que a cabeceira da mesa é o lugar da pessoa mais importante, quando, na realidade, o lugar mais importante é o do meio. É quem está no centro da mesa, porque quem está no centro da mesa coordena quem está no centro da mesa. Mas... Olha, mas o rei Arthur resolveu esse problema, né? Com a tábua redonda, resolveu tudo. Ok, mas tudo bem. Mas se eles não estivessem do meu lado, eu não estava no centro. Então, é muito importante para essa eleição ter centro, esquerda, direita e esquerda. Mas quem dá pimenta são os extremistas. Não, claro, mas é isso que fortalece o debate. Viva a democracia. Veja bem, nós estivemos aqui fazendo um programa
de substância em que pouco se falou de pesquisa. Porque hoje no Brasil não há discussão de política, há discussão de pesquisa. Tá? E, lamentavelmente, vou falar porque eu fico na Faria Lima, tá? Eu vejo com preocupação, nós da iniciativa privada criticamos os políticos, mas muitas vezes o mesmo dedo que aponta tem esse que volta para cá. E eu, às vezes, me sinto trabalhando na Faria Lima, que é o centrão financeiro do Brasil. Porque ele os políticos, pelo menos, têm um motivo político. Mas nós deveríamos estar votando e discutindo dentro de uma perspectiva diferente. Então, ver a Faria Lima eleger pesquisas e não programas de governos e pessoas, isso realmente me preocupa. Eu sou capitalista, eu sou liberal, eu vejo o enorme papel da Faria Lima, mas eu acho que a Faria Lima, que está no centro do debate, não deve subir em cima do muro e simplesmente ficar discutindo quem vai vencer. E, sobretudo, ela precisa participar do debate, não apenas pensando no superávit primário, não apenas pensando no teto de gastos, mas no teto das pessoas. Esse é o papel consequente que o establishment precisa ter. Vou votar em você, Nizam. Não, por favor. Eu sou um péssimo político, não tenho nenhuma vocação. Eu simplesmente... Centrão financeiro foi a melhor definição. Não, nós não... Olha, eu respeito, tem muita gente do centro aí que eu respeito, que gosto e tal. Mas o papel deles é o nosso papel tem que ser outro. Nizam, agora é com você. A palavra final é sua, sábia, e muito obrigado. A gente agradece sua participação, agradecemos o Ciro Gomes e obrigado a vocês pela companhia. Semana que vem estarei de volta no estúdio. Muito obrigado.